pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui de novo com nossos conteúdos. Hoje eu trouxe para poder escrever algumas coisas extraordinárias para a gente, né? E eu não sei se vocês viram, essa live é baseado no vídeo anterior. Esse vídeo anterior é um dos fatores, né, no voo, que tem acontecido muito problemas em CIV, principalmente, né, de a vela engravatar durante o processo e aí acabar entrando em giro e ela fica descontrolada mesmo, né? Eu tenho falado para vocês que a coisa não é brincadeira, né? O meu amigo Perrota falou assim: quando a gente leva a sério o parapente, ela vira uma brincadeira, mas quando a gente brinca, a coisa fica séria. Então não é só voar, a gente precisa entender que existem problemas durante o processo. Por exemplo, casei, não tem problema? Vai ter problema. Se você se estruturar, procurar saber esses problemas que podem acontecer junto com a sua esposa, você vai evitar antes, que é o ideal, fazer com que, se você por acaso der uma vacilada, o problema entrar, você sabe como resolver. Não é uma dor de cabeça. O problema que se resolve não é problema. Você tem um filho. Meu filho nasceu e você acha que não vai ter problema. Então, se você entende, estuda os problemas do seu filho, o crescimento, como fazer esse processo, é a mesma coisa no voo. Quando a gente vai voar, a gente começa a voar e existe um processo de ganhos, né, benefícios, e em alguns momentos eles podem vir meio arrasante, extraordinário, destruidor, que pode tirar até a nossa vida. E isso é o que é mais valioso, porque a gente só tem uma. Então, você tem uma empresa, abrir uma empresa, você acha que período não vai dar problema, mas se você estudar os problemas que podem acontecer durante a sua empresa, vai acontecer, pode até que aconteça, mas você vai fazer uma gestão melhor. A gestão melhor, né, no seu parapente, na sua família, ela é uma coisa assim de você entender. E o parapente é a mesma coisa. Você precisa fazer uma gestão do seu percurso do parapente. Helenice, dá uma olhadinha aqui para ver se está enquadrado bem. Então você tem que entender o seguinte: precisa de uma gestão. Mostra o quadro todo? Ou só metade? Não, tá me aparecendo bem? Tá. Então beleza, é isso. Então vamos lá. A nossa gestão, ela precisa ser de extraordinário. Se você quer fazer média, você vai ter resultado médio. Se você quer resultado extraordinário, você tem que procurar alguém que vá passar para vocês questões extraordinárias. Por exemplo, aqui no nosso curso, né, a gente tem o curso de iniciante, tem o curso CAP, que é esse ponto aí que eu estou passando no vídeo anterior. A gente tem o CIV, a gente tem, o cara não quer fazer o CIV, mas ele quer ficar jogando reserva, voando e dobrando. E também a gente tem o curso de espiral, orelhinha, stall de B, num caso de uma eventualidade, né? Esse aqui já é mais completo, porque ele ensina também térmica. O CIV é só simulação de acidente de voo. Então, o vídeo que eu apresentei aí é de um dos alunos, né, que ele está fazendo o curso CAP. Esse curso CAP ele pode ser tanto presencial como online. E aí o mais legal é que a gente passa os vídeos, as explicações, e aí ele me mandou esse vídeo mostrando como a gente faz a gravata e depois vai botar a vela na cabeça e eu tenho que ir voando tirar essa gravata. Só que olha só, se você faz isso voando, provavelmente você talvez não consiga controlar, porque ele aí controlou até um certo estágio. Depois do outro estágio, ele acabou negativando a vela, né? Ela acabou entrando em giro para o lado oposto. E a gente precisa ter esse controle aqui na Terra antes de ir lá para cima. Então esse curso ele é muito bom por causa dessa sequência. Eu mando os vídeos, vocês vão fazer exercício, vão me mandar, eu vou confirmando se está bem, e depois você pode, pô, cara,
se vocês podem praticar lá em cima. Agora a gente vai falar sobre gravata, né? A gravata, ela pode ser feita de vários modos. Ela pode ser feita na rampa e você decolar uma gravata, já entrar em voo com a gravata, que isso é muito perigoso porque ela vai girar, geralmente para a montanha, você vai bater na montanha. Você pode ter uma gravata voando num colapso. Você pode ter uma gravata na hora de fazer um CIV. E outros pontos, mas eu só vou falar desses três, da decolagem numa condição forte e no CIV. Na rampa, você tem que entender o seguinte: ou é você mesmo, porque o vento está forte, e você enrola a mão, e você mesmo faz essa gravata sem perceber, ou você pede alguém para abrir a vela para você, e a pessoa passa uma linha por cima da boca de ataque, fazendo uma gravata. Esse ponto é mais fácil para quem é piloto. Puxou, ele vai desenrolar, em vez dele enrolar da boca, ele acaba passando uma linha por cima, e a linha, quando eu entrei em voo, vai ter uma gravata. O vento está forte e a gente consegue ficar enrolando, porque o vento está forte, e acontece muito mais nesse caso, quando o vento está forte. Então o vento está forte, você acaba enrolando a mão. Quando você puxa os freios, você acaba puxando, e a ponta dele fica aqui assim, a vela vai puxando, e essa ponta aqui acaba entrando numa das linhas. Quando você entra em voo, é a gravata que você provocou, sem você saber. Então eu ensino lá no curso online ou presencial, aqui quem quiser uma aula gratuita, pode vir, cara. Vai ser um prazer tê-los. Inclusive amanhã, se a condição estiver boa, a gente deve levar alguns alunos para Serrinha, para Chatuba, onde a gente deve, com rádio, claro, fazer voos extraordinários e fazer alguns exercícios de alguns que já fizeram no chão e agora vão praticar no alto, ok? Beleza. Então vamos dar continuidade aqui. Como eu falei para vocês ontem, a gente, né, o nosso cérebro, ele tem uma coisa que pode parar vocês, que é a maior conveniência e o menor esforço, né? Então o que está acontecendo? A maior conveniência é você chegar numa rampa, ter um bom vento, você decolar, e você decola sem muito esforço e voa sem muito esforço. Então isso é a maior conveniência. Então o cérebro pede isso. Vou fazer uma comparação para você entender. Você quer acordar, você tem que trabalhar, mas a maior conveniência é ficar na cama, porque não é legal você levantar, dar uma corridinha e pegar um ônibus, um carro, num trânsito. Não é conveniente isso. Então a maior conveniência é você ficar na cama. E também é o menor esforço, porque comparar sair de casa, tomar café, fazer uma corridinha, pegar um ônibus ou um carro para ir para o trabalho, e chegando no trabalho, tudo isso, ele quer o menor esforço e o mais conveniente. E aí, quando você quer isso, que o seu cérebro te cobra, tem uma coisa que não é legal, que aí você se torna um mediano, ou até abaixo da média. A gente fala de medíocre, que é o mediano. Então ele tem voo mediano, ele tem... Por quê? Porque para você voar de térmica, ficar alto, ter voos extraordinários, você tem que sair do maior conveniente e no menor esforço. Você vai ter que fazer alguma coisa, pessoal. Vai ter que agir o corpo. Então a gente aqui no curso CAP tem essa metodologia de qual você tem que pensar nisso. Você tem que ter essa consciência que você é ruim, que você não é bom, que você tem que melhorar, o quanto você é bom. A consciência, o maior poder que você tem é essa consciência. Mas o pior é que você não tem a consciência. Por isso que o primeiro passo que a gente faz é saber o estado atual que você está. Uma conversa comigo, online ou presidencial, para a gente definir o estado atual e aonde você quer chegar. Depois a gente vai trabalhar esse percurso. Então vamos lá. A gravata é uma maneira
de que vai uma linha por cima da vela. E aí você decola na rampa, ou um piloto te ajudou a botar a gravata, ou você mesmo botou. E o que que acontece? Quando você colocar o parapente na cabeça, a tendência não é uma simétrica que vai abrindo. Você vai precisar fazer algumas ações, né? Que eu vou explicar mais tarde, daqui a pouco. Então, e que se você der mole, vai entrar em giro e vai bater na rampa e você vai quebrar as pernas normalmente. Quebrar as pernas, dependendo da altura do morro, você pode bater de frente, aí vai ser algum problema maior. A gente precisa a necessidade de transformar a sua vida. A gente precisa transformar a sua vida, a minha e a sua. A gente não pode ficar nessa vida que, para mim, não, o extraordinário, ele está para vir cada dia mais, o extraordinário está vindo. Tem que ter um desenvolvimento humano de pensamento por parapente. A outra maneira, essa foi a primeira, a segunda é em voo de térmica. Quando você está voando de térmica, há um sacode. E aí, às vezes, você pode fazer um full sem querer. E aí, nesse full, você, quando você faz o full, igual lá, você puxar o freio, essa ponta da vela, né? Ela entra dentro da linha e quando você solta, é engravatado. Você está voando também acelerado, muito acelerado, ou uma térmica, que aí no curso CAP a gente ensina, que a bolha, quando solta, ela tende a te puxar para dentro da bolha. Quando você estiver voando, né? E aí sentir que ela está te puxando, você vai. Nessa hora existe uma velocidade. Nessa velocidade, se você não aliar para dentro da térmica, pode provavelmente, ainda mais acelerado, ou com um acelerador no pé, ou a térmica te puxando, há um fechamento lateral, porque você não está dentro da bolha. E quando esse fechamento lateral, que é uma simétrica, ela pode engravatar, e aí você está numa gravata também. Então, esses pontos aí. No CIV, você pode, várias manobras do CIV, ter uma gravata. No pêndulo lateral, no full stall, na negativa. Na negativa, então, é o ponto que mais engravata uma vela, né? Mas eu não vou entrar em detalhe o processo, porque aí a gente, no curso CAP, a gente consegue fazer visualização, porque a gente já tem as filmagens. A gente mostra uma negativa, né? O que é uma negativa? Você pode estar voando também de térmica e puxar o freio demais, negativar a vela, ficar uma volta achando que está numa espiral e não está. Quando você levanta, a vela vai à frente e engravata. No CIV também é a mesma coisa. A negativa, você vai fazer uma espiral. Se você fizer uma espiral errada e soltar de uma vez, você pode ter uma gravata. Então, o full stall, se você não tiver a medida, que aqui no CAP, né, no jogar reserva voando, a espiral a gente ensina que a gente faz uma marcação nos freios, que a gente explica lá nos vídeos, no qual, se você não tiver essa marca e for fazer um full stall, no CIV a gente faz esse preparamento. Inclusive, vou até dar um bisu aqui. O nosso CIV, a gente sem a revisão da vela. E a vela, na hora do giro, da negativa, que avança muito, pêndulos, né? O presidente da Vraduc, a gente estava fazendo um CIV muito tempo atrás, e no pêndulo frontal, a vela foi à frente com muita velocidade e arrebentou as linhas. Aí entrou em giro, aí engravatou e foi até a água. E o giro era muito forte e não conseguiu jogar a reserva. Beleza? Então a gente precisa ter essas características quando faz o CAP. Quando o cara já tem um laudo recente, a gente não precisa fazer revisão, claro, né? Então isso é determinante para não dar problema durante o voo, durante o curso. Então vamos lá. Então a gente tem a gravata na decolagem, a gente tem a gravata no voo, que ela é provocada pela natureza, ou por você fazer uma espiral, ou uma negativa, né, que você acaba pensando que está ou você fazendo um full, ou dentro do CIV,
nessas características sem a marcação, provavelmente você vai ter um problema. E aí não deixa de ser uma vivência, entenda bem. Mas se você puder, dentro do CIV, fazer as normas normais, sem entrar em configurações estranhas, é bacana, né? Vale a pena. Então eu dei essas dicas, e se você observar, agora a gente vai no contexto de como a gente fala sempre antes, né? Antes, não, evitar de acontecer, mas aconteceu a gravata. A gravata, ela precisa que você entenda das linhas do estabilizador. E aí tem muita gente que não entende, a gente faz uma marcaçãozinha com um dos tecidos de parapente, uma fitinha para o cara identificar. Primeiro passo, quando você tem uma gravata, não é desengravatar. O primeiro passo é manter uma direção à vela. Isso, pessoal. Não se preocupem com a gravata no início. Você tem que manter uma direção. O que você vai ter que fazer? Você tem que olhar. Olhou a gravata, alguém gritou no rádio gravata, você vai olhar. Configura mesmo, você vai perceber que a vela vai girar para um lado para o outro. E você tem que manter uma direção. Só que vai acontecer o seguinte. Você dando uma freadinha, a gravata é um freio para girar, né? Tipo um copo, muito mais intenso do que uma simétrica. E aí você precisa travar o lado de cá. Só que o mais complicado, que vai depender depois que você decolar, que a gente está falando de decolagem, é que se a sua rampa ter um pouco de desnível. Por quê? Quando você trava o lado de cá e já está naturalmente travado do lado de cá, a sua vela fica sem planeio e você provavelmente vai descer. Mas olha só, é preferível você descer em parachutagem, freado, do que você tentar tirar essa gravata e o parapente ainda está girando. Então o primeiro passo mais seguro é manter uma direção. Essa direção pode ser freando, ou você pode fazer uma orelhinha do lado oposto. Então você faz uma orelhinha do lado oposto, você vai manter a direção daquela gravata. Um detalhe também, aí nesse caso do vídeo anterior que eu botei, ele está no freio. Depois eu tenho vídeos, claro, dele fazendo uma orelhinha do lado oposto e a vela se controla ali até tirar o estabilizador. Então o primeiro passo, vamos repetir, manter uma direção. Manteve a direção, ou com orelhinha, ou com freio. Se o local que você está decolando é uma rampa curta, você vai pousar praticamente, sem risco nenhum, né? Ou arborizar alguma coisa, mas não vai entrar em giro, cara. Beleza? Que é complicado. Segundo, acabou de manter uma direção, você está num lugar alto, você está lá no meio, você está alto pra caramba, então você vai olhar rapidamente para a linha do estabilizador, que normalmente está no B, no final do B, sempre uma linha diferente. Você vai olhar e, sem olhar, mantendo a direção, você vai procurar essa linha e pegar essa linha do estabilizador e você vai puxar. Só que você tem que puxar não olhando. Por quê? Geralmente, não sei se vocês vê o final do vídeo, ele fica olhando muito e eu grito, não olha, não olha. E aí, ele olhando, a mão acaba não mantendo uma direção. Porque quando você olha para o objetivo que você quer, igual quando você decola e olha para uma árvore, você vai para uma árvore, é a mesma coisa. Então você acaba deslocando. Você tem que manter aqui e aqui. Um outro ponto importantíssimo que acontece é que quando você pega aqui, você precisa de uma luva, tá? E quando você pega a linha do estabilizador aqui, ó, aqui que é uma linha diferente, tá vendo? Você não pode pegar e segurar com força, que essa linha vai estar aqui. Você tem que deixar ela solta, a mão aqui solta, aqui, e escorregando aqui, ó. Quanto mais você escorregar daqui, porque daqui não vem. Se você puxar aqui, só vem até aqui. Você tem que puxar, essa linha tá alta, tá vendo? E aí você precisa escorregar aqui, ó. Escorregar. Mas isso
todo esse conteúdo eu vou fazer as explicações para vocês no curso. Quem quiser uma aula gratuita de orelhinha ou de gravata, é só me procurar, eu estou sempre disponível. Quem quiser também uma aula gratuita amanhã, se a condição estiver boa na Chatuba, é bom. Então, só para você ter ideia, o valor do curso, né, ele tem um dia para começar, mas não tem para terminar. Então, enquanto você não estiver bem em todas essas etapas, ela pode ser dividida em 3 vezes, ou até 12 vezes, né? 500 frases. Pode ser dividido em 12 vezes, que vai dar uma mixaria aí. Mas eu digo para vocês que é uma evolução para vocês, né? Preparação para um CIV também, muito bom, né? E eu agradeço aí, porque o tempo aqui é um pouco curto, né? Pela agitação da empresa, e eu gostaria que você pudesse continuar, né? E eu não sei se você se lembra que eu preciso dar uns conteúdos fora. Eu queria perguntar quais as decisões de mudar você em relação a tomadas de decisão. Porque se você verdadeira não tiver decisões de mudança para a relação da tua vida, ninguém toma não, cara. Não entenda que o governo, a situação, o universo vai tomar decisões por você de mudança da sua vida. Então a gente tem falado assim, que para você ter uma vida extraordinária, você precisa fazer algumas ações. E eu tenho passado para vocês, né, algumas ações durante essas aulas. E a gente fez a primeira, que é o Mural da Vida Extraordinária, 40 características pessoais profissionais positivas, né? Eu sou. Relação, né, de 50 motivos de gratidão. Eu sou grato por minha esposa, meus filhos. Escrever para... Cara, o universo, ele adora isso, cara. Ele adora quando pessoas são gratas. E agora, vou passar o de hoje. Fazer uma agenda. Você precisa fazer uma agenda da vida extraordinária. Você lembra? Você fez o mural e agora você precisa fazer uma agenda. Uma agenda como assim? Botar datas e botar com que o seu cérebro, seu inconsciente, ele vai para essa jornada botando uma data. Porque se você não botar a data, ela fica vago. Vou falar mais uma coisa que eu aprendi. Desejo. Cara, ontem eu estava lendo um livro, né, de um cara americano, ele também é coach internacional. Ele fala do desejo. Cara, o universo, ele gosta disso, de desejo. Eu desejo um parapente novo. Eu desejo uma selete nova. Eu desejo uma mulher melhor. Eu desejo, mas isso tem que ter clareza desse desejo. Você não pode ter uma clareza de uma mulher, né, melhor, e ela não está sendo legal. Tem o seu desejo, não importa a circunstância que você esteja atualmente. Não importa. Sempre mantenha aquele padrão do desejo, sabe? Aquela confiança que Deus, ele vai te prosperar para esse desejo seu ardente, sabe? Você precisa verdadeiramente ter esse fogo de um desejo muito bom. Eu, por exemplo, eu estou desejando que minha empresa fique extraordinariamente grande, que a minha família ela seja de pessoas extraordinárias, filhos, mulheres extraordinárias, e uma bela de uma casa. Eu já fiz o meu mural, tá lá, e esses desejos, esses dias agora, apareceu um piloto aqui que é arquiteto, já está fazendo o meu desenho na minha casa. Daqui a pouco aparece o cara da material de construção. Hoje mesmo eu tenho um curso de steel frame, né? Quem não sabe. Então uma empresa me ligou
dizendo que agora não precisa cortar os materiais, que a máquina já vai saindo cortada. Quer dizer, isso tudo para mim, isso está tudo acontecendo porque eu tenho um desejo ardente de ter uma casa maravilhosa para me dar para meus filhos. Beleza? Desejo ardente, não importa a circunstância. Beleza? Tamo junto, porque toda essa jornada aqui, e mais as outras que tem aqui, é para isso, para a gente ter uma família blindada. E com isso, se você aprender tudo que eu sei, você também vai ser um dos instrutores, que também vai poder me ajudar e também dividir esses lucros com você. Beleza? Então estou te aguardando. E não esquece das 20 franquias, tá, pessoal? Aí pelo Brasil. Um abraço e boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo aí. Tchau, tchau. Um beijão para todos vocês.